Olá, eu sou a professora Cláudia Teles, do canal Transcendência Jurídica, e hoje nós vamos abordar um tema recorrentemente cobrado nas provas para estagiário da Defensoria Pública. É um tema muito importante, é a jurisdição e competência. Para que nós possamos entender a jurisdição e a competência, nós devemos retomar um passado remoto, há séculos atrás. Há séculos atrás, o conflito de interesses, os litígios, eram resolvidos entre os particulares, ou seja, não havia intervenção do Estado. Os particulares resolviam entre si o litígio. O que acontece? Era proibido isso? Não, não era proibido. Mas, por vezes, a solução desse litígio se dava por forma violenta, com a autotutela. E como forma violenta de solução de litígio, consequentemente, trazia uma solução injusta para aquele caso, posto que vencia quem tinha maior força. Sendo assim, com o passar do tempo, o Estado enxergou a necessidade da interferência na relação entre os particulares e passou a intervir. De que forma? Oferecendo uma espécie de serviço, o serviço de jurisdição. E no que consistia esse serviço? O Estado dizia o seguinte: olha, agora não importa mais a vontade nem de A e nem de B. Eu vou chamar para mim o problema e vou resolver. Então, o Estado passou a substituir a vontade das partes para a solução dos litígios com base na aplicação da norma ao caso concreto. Ou seja, a jurisdição tem por escopo, tem por fim, a substituição da vontade das partes quando há um conflito de interesses e quando devidamente provocado o poder jurisdicional, porque lembrando que o poder jurisdicional é inerte, nós vamos trabalhar isso já daqui a pouco com as características da jurisdição, mas quando provocado, ele passa a substituir a vontade das partes e aplicando a lei ao caso concreto. No Brasil, vou abrir só um parênteses aqui agora, para falar sobre a questão da atividade privativa do Estado ou não. No Brasil, por muito tempo, afirmou-se que a jurisdição era atividade privativa do Estado. Esse entendimento foi ultrapassado com o advento do novo Código de Processo Civil, que reconheceu a arbitragem. E a arbitragem nada mais é do que o exercício do poder jurisdicional por particulares. Mas nós não vamos trabalhar aqui com arbitragem, nós vamos continuar com a nossa função jurisdicional estatal, vamos continuar com a nossa jurisdição estatal. Bom, como característica da jurisdição, nós temos três principais características. Nós temos a inércia, nós temos a substitutividade e nós temos a definitividade. Inércia. A jurisdição, ela é inerte. Por quê? Ela sempre vai estar parada, ela sempre vai estar aguardando a provocação de alguém, a provocação de algum interessado. Então, há uma pretensão e o interessado busca o judiciário para solucionar a sua pretensão. Quando há um litígio, vamos imaginar o seguinte: A está disputando com B uma bola, não chegaram num consenso, não conseguiram resolver amigavelmente. Então, eles provocam, uma parte provoca o judiciário a fim de ver resguardado o seu direito. E aí, quando há a provocação do Poder Judiciário, quando há a provocação da jurisdição, nós temos, então, a saída da inércia. Aí sim, a jurisdição passa a agir. Passando a agir, saindo da inércia, a jurisdição faz o quê? Substitui a vontade das partes para a solução do litígio com base no direito. Então, a substitutividade tem essa característica, a substituição da vontade das partes para a solução do litígio com a aplicação do direito ao caso concreto. Então, vejam só, as características da jurisdição formam o próprio conceito da jurisdição. A jurisdição ela é inerte, porque ela espera a provocação de algum interessado quando há uma pretensão resistida, ou seja, há um litígio, é uma pretensão resistida, há um litígio, não entraram em consenso, não entraram em composição amigável, então uma das partes procura o Poder Judiciário, aciona o Poder Judiciário para que ele saia da inércia e passe a decidir. Quando ele sai da inércia para decidir a quem pertence aquele direito, ele está fazendo o quê? A substituição da vontade das partes para que aplique a norma ao caso concreto. E na terceira característica, nós temos a característica da definitividade. A definitividade nada mais é do que quando, passado um determinado tempo, será proferida uma sentença que vai dizer a quem pertence o direito. Essa sentença,
após todos os seus trâmites legais, ela vai se tornar imutável, ela vai se transformar na coisa julgada. Transformando em coisa julgada, ela se torna definitiva. Por esta razão, então, a definitividade como a terceira característica da nossa jurisdição. Então, temos que a jurisdição é um instituto fundamental do direito processual civil e ela tem por função a substituição da vontade das partes para a aplicação da lei ao caso concreto. Competência. A competência paralela à nossa jurisdição, elas estão intimamente ligadas. A jurisdição é a aplicação da lei ao caso concreto. Perfeito. Mas a competência é o limite dessa jurisdição. A competência é a medida da jurisdição. Teria lógica, seria eficiente se nós atribuíssemos a todos os órgãos jurisdicionais a solução de qualquer tipo de litígio, em qualquer grau de jurisdição? Vamos trabalhar com um exemplo bem básico, um exemplo assim, bem cru mesmo. Teria cabimento o juiz do trabalho decidir uma ação de divórcio? Teria cabimento o juiz da vara de família e sucessões decidir a questão tributária do município? Não, não teria cabimento. Por esta razão, a Constituição Federal, as constituições estaduais, os códigos de processo e leis estipularam critérios, alguns critérios de competência de cada poder jurisdicional. Então, a competência nada mais é do que a aplicação de critérios para que se transforme numa medida da jurisdição, para dizer até onde o juiz pode ir, até onde aquele juiz pode julgar, o que aquele juiz pode fazer. São as divisões que nós temos dos órgãos jurisdicionais que vão dizer a competência de cada juiz, são as regras de competência. Então, a competência é o limite da jurisdição, é a medida. Ela vai dizer até onde o juiz pode ir, até onde ele pode julgar. Sendo assim, a competência é uma parcela da jurisdição. Por isso que nós dissemos no começo do vídeo que elas estão intimamente ligadas. Sendo assim, eu encerro esse tema. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e até a próxima.